Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade aqui no nosso canal em que temos o privilégio de anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra para você que está nos acompanhando agora, uma palavra de encorajamento. Os dias não são nada fáceis para a grande maioria das pessoas. No entanto, quem confia em Deus não pode se desesperar. Tem que ter calma, tranquilidade e esperar somente no Senhor. A Bíblia é a nossa Constituição e nela nós encontramos segurança quanto à forma em que o Deus eterno ele se comporta na vida de cada um de nós, sempre nos ajudando, sempre nos abençoando. Basta que exerçamos a nossa fé no Deus Todo-Poderoso e Ele vai cuidar de cada um de nós. A sua promessa está na sua palavra, que diz assim para nós: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Ou você crê nesta mensagem, ou as circunstâncias externas irão te abalar, porque daqui para frente ninguém espere mar de rosas, ninguém espere tempos bons e favoráveis. Os dias são maus, está escrito na palavra do nosso Deus. Mas quem confia em Deus, quem espera em Deus, quem crê em Deus, tem que receber a segurança advinda das Sagradas Escrituras. E Deus está dizendo que vai adiante de você. Isso significa a presença majestosa do Deus soberano quanto à sua vida, quanto ao seu caminhar. Ele vai adiante de você, ele está com você, você tem que ter essa certeza, essa confiança da presença de Deus no seu dia a dia. E se ele está com você, ele tem pleno conhecimento daquilo que é melhor para você. Não te deixará nem te desamparará. Olha que segurança a promessa do Senhor nos traz nesse momento. Deus não vai desamparar a você, não vai deixar você. Você não é um qualquer, você faz parte da família de Deus, do coração de Deus. E ele diz: não temas nem te espantes, ou seja, tranquiliza a tua alma. Sinta paz no seu interior. Deus está cuidando de tudo. Ele é o teu Papai celestial, que te carrega nos seus braços.
por que temer? Tira do seu coração o temor. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. Trazendo aqui mais um comentário evangelístico da palavra do nosso Deus, para você que está visitando aqui o nosso canal, passando no nosso canal, e solicitar que você se inscreva, porque sempre nós estaremos trazendo a mensagem do coração de Deus para a sua alma. Eu quero a cada dia mais ter esta disposição, ânimo e coragem para expor a palavra do nosso Deus. Por isso que eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal, você só tem a ganhar. O nosso comentário de hoje está no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17, 18 e 19. O versículo de hoje é o versículo de número 17, onde está escrito o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Esta palavra para aquela época era um despertamento, porque as pessoas do primeiro século da era cristã, judeus e gentios que estavam sob o domínio do Império Político de Roma, mesmo que as pessoas fossem ricas, materialmente falando, mas de repente as pessoas eram confiscadas pelas autoridades romanas e perdiam tudo. Veja que situação. Principalmente os cristãos. Quando alguém confessava o nome de Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vinha então as perseguições e o confisco dos seus bens. Eis a razão porque Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, o novo ministro do Evangelho, ele dava esse conselho para que Timóteo, onde ele estivesse ou por onde ele passasse, alertasse a todos a respeito deste vento contrário que poderia surgir a qualquer momento na vida das pessoas. No texto anterior que nós comentamos, a mensagem era para aqueles que queriam ser ricos e caíam em várias tentações e ciladas, laços do inimigo. Alerta era o apóstolo dos gentios mostrando o perigo para aqueles que estavam no desespero da vida, tentando conquistar riquezas materiais. E o apóstolo diz que muitos se desviaram da fé
e se transpassaram a si mesmo, com muitas dores, com muitas dificuldades e adversidades. Já se diz um ditado popular que o inimigo dá com a mão e tira com a outra. O Deus deste mundo, Mamon, é perigoso, é terrível e não dá nada de graça a ninguém. Há sempre uma troca. E muitas vezes essa troca traz prejuízos incalculáveis. Porque muitas pessoas chamadas por Deus, eleitas de Deus, tendo o privilégio de participar do novo nascimento, da regeneração espiritual, mas se desviam da fé, trocando de Senhor. Deixavam e deixam o Deus único e verdadeiro, que tudo de bom tem para todos, para servirem. As pessoas deixam o Deus verdadeiro para servirem a um Deus frágil, temporário, que muitas vezes favorece alguém durante um período para prejudicar na eternidade. Jesus falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha que alerta interessante. O Deus do materialismo, das riquezas materiais, favorece durante um período para prejudicar a pessoa, a alma da pessoa, para todo sempre. Eis o perigo. Nesta passagem bíblica que nós estamos lendo neste momento, já fala sobre aqueles que eram ricos para a época em que Paulo estava escrevendo esta sua carta. E certamente alcançava muitos cristãos. Aqueles que outrora eram gentios, hoje judeus, e por conta da programação desta vida natural, adquiriam bens materiais, fazendas, imóveis, poder, influência, e eram pessoas importantes da sociedade, pessoas que até certo ponto alcançavam o poder. Muitos possuindo grandes propriedades e eram pessoas influentes que dominavam até sobre dezenas ou centenas de pessoas, de escravos. E o conselho era, em primeiro lugar, para essas pessoas que faziam parte da comunidade cristã. E Paulo diz: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, orgulhosos, prepotentes. O homem pobre economicamente, humilde, ele sabe da sua condição, ele vive dentro de uma realidade e muitas vezes não se deixa dominar pela altivez, pelo orgulho, pela prepotência. Porque se não tem coisas materiais, por que se orgulhar? Por que ser ou querer ser melhor do que os outros?
Mas aqueles que possuem riquezas, bens, propriedades, gordas, contas bancárias, empresas, enfim, pessoas ricas, geralmente se acham mais importantes do que os demais. E dentro da comunidade cristã, isso nunca foi permitido, que um seja melhor do que os outros. O Senhor Jesus pregou e as lideranças da igreja primitiva deram continuidade a essa pregação da igualdade. Porque como filhos de Deus nós somos iguais. Como seres humanos somos frágeis, limitados, iguais também. De forma que o conselho estava dentro do padrão cristão, fraternal, humanístico de igualdade. Era uma ordenança principalmente para os cristãos que faziam parte da comunidade cristã, mas que eram ricos. Isso aconteceu muito, sempre tiveram pessoas ricas e influentes da sociedade que se convertiam ao cristianismo. Porque a mensagem do Evangelho tem um poder extraordinário. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas importantes que se tornaram servos de Deus. As riquezas materiais não impedem que alguém livremente, conscientemente, voluntariamente, entregue a sua vida aos cuidados de Cristo e o aceite a Cristo como o Senhor e Salvador, não impede. No texto anterior que nós comentamos, fala do problema maior, que é o amor às riquezas materiais, o amor ao dinheiro. Eis a questão. É colocar as coisas materiais acima das coisas de Deus. E esta palavra não somente deveria atingir os cristãos ricos, mas o cidadão comum, que também é rico. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele manda, quando você evangelizar, Timóteo, a elite da sociedade, a nata da sociedade, manda que os ricos não sejam altivos, orgulhosos, prepotentes, achando que é melhor do que todo mundo, e muitas vezes o orgulho predominando de maneira a dominar-lhes, ao ponto de se esquecerem de Deus, dar as costas para Deus, colocar Mamon, o Deus das riquezas materiais, em lugar do grande Deus. Manda, Timóteo, que os ricos não sejam prepotentes, a fim de desprezarem os que estão em camadas inferiores da sociedade, não desprezarem e passarem por cima e maltratar os seus empregados, os seus cooperadores. Manda, Timóteo, que os ricos não sejam avarentos. Esse era o conselho do apóstolo Paulo, através do seu filho na fé, para a sociedade cristã e os cidadãos comuns daquela época. Hoje nós, assistindo os meios de comunicação, e vemos pessoas, grandes empresários, pessoas importantes, relevantes da sociedade, artistas, governantes,
políticos, lideranças políticas tão orgulhosas, tão prepotentes, se achando melhor do que todo mundo, são os intocáveis. Nós temos hoje, principalmente no setor da justiça, na mais alta corte deste país, pessoas que se acham intocáveis. E o conselho do Evangelho manda essas pessoas que não sejam altivas, prepotentes, orgulhosas, se acharem melhor do que todo mundo. Isso não pode acontecer, porque a vida do ser humano, por minutos, tudo termina no chão, na tumba fria. Para que tanto orgulho, prepotência? Não leva a nada. E nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Quantas pessoas possuindo grandes fortunas materiais e de repente perde tudo. Repito, naquela época, no primeiro século de nossa era cristã e entrando nos primeiros séculos também, em que o império político de Roma, naquela grande região, Palestina, Europa, Ásia, Egito, no mundo antigo, onde dominou o Império Romano, as pessoas tinham grandes propriedades, porque o acúmulo de riquezas naquela época era mais em grandes monopólios de terras, onde as pessoas tinham grandes propriedades, e de repente havia uma perseguição de um imperador, de um governador romano, e confiscava os bens das pessoas, tirando tudo o que as pessoas tinham. De forma que este conselho era um alerta para que as pessoas soubessem que as riquezas materiais não são permanentes, pode se esgotar a qualquer momento. O nosso país, durante décadas, tivemos governos socialistas e depois comunistas disfarçados, e as leis que foram sendo aprovadas no Congresso Nacional, impostas pelo Executivo, foram leis que foram tirando direitos dos proprietários de terra, tirando direito à propriedade privada, encanetadas de governantes passados. Por exemplo, pessoas que tinham terras, propriedades, perderam encanetadas 20% da sua propriedade, não pode fazer nada em parte dessas terras, porque existe a fiscalização dos órgãos governamentais e altas multas, multas que tomam completamente a propriedade do agricultor. E o que é isso? É mostrando a futilidade das coisas materiais, e daqui para frente ninguém pense o contrário. Depois da vinda de Cristo será instalado um governo mundial, o governo do anticristo, com um regime comunista, e as pessoas não terão direito à propriedade privada. Ninguém terá
casas, propriedades, empresas, existem seus próprios nomes. Existem países hoje que funcionam assim, países socialistas, comunistas. E há um alerta, tanto para a época como para os dias de hoje. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Ano passado e começo desse ano, com a crise pela pandemia, milhares no nosso país, milhares, bilhões em todo o mundo de empresas fecharam as suas portas, falando da incerteza das riquezas. É hoje, não é amanhã. E o que é mais importante? Aí vem o Conselho Supremo. Vou ler novamente. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Para delas gozarmos. A nossa esperança deve estar posta, sim, neste Deus, no nosso Deus. Esta mensagem deve ter produzido um efeito muito positivo no coração dos irmãos da Igreja de Cristo, para as quais Timóteo, recebendo o conselho de Paulo, repassava em suas pregações e ensinamentos. Em vez de colocar a esperança nas coisas desta vida, nas coisas passageiras, nas coisas fúteis deste mundo enganador, em vez de pôr a esperança, a confiança, a fé no Deus das riquezas materiais, em Mamon, coloque a vossa esperança em Deus, o nosso Deus, que nos dá, está escrito, que abundantemente nos dá todas as coisas. O cristão verdadeiro não pode, não deve depositar a sua confiança nas coisas que possui. Não, mas em Deus. Ele que abundantemente, essa palavra já diz tudo, abundantemente, é além daquilo que nós precisamos. Quando Jesus falou que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas, não vai faltar nada quando nós confiamos em Deus. É claro que cada um tem que fazer a sua parte, se esforçar, trabalhar, enfim, fazer aquilo que é sua obrigação como cidadão, como chefe de família, enfim. Mas não pode e não deve, é aquele que diz que é um cristão verdadeiro, montar no cavalo das riquezas materiais e achar que é autossuficiente. Essa palavra nos ensina que devemos ser dependentes de Deus. Ele que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Olha, que mensagem maravilhosa. O que Deus nos dá, a bênção de Deus, é para delas gozarmos, usufruirmos, ter uma vida tranquila, gozar das bênçãos de Deus é usufruir, não é guardar preocupado com o dia de amanhã. Jesus falou sobre isso,
que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Olha aqui a palavra, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas venhamos a gozarmos, usufruir, comer bem, se vestir bem. Se pode ter uma casa boa, tenha. Vamos usufruir, porque tudo isso é passageiro. E ademais, para os fiéis, que a qualquer momento Jesus está voltando e tudo vai ficar aí neste mundo para os ímpios, para os incrédulos. Nós vamos morar numa cidade celestial feita de ouro puro e cristal resplandecente que Cristo foi nos preparar. Quero agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal, pedir que você dê o seu like, que você ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, e seja um cooperador na divulgação do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Visite as nossas mídias sociais. No Facebook nós temos várias páginas, Evangelista Francisco Amâncio. Temos o Twitter, Comentário Bíblico, e o nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento. Temos lá publicado nessa plataforma o nosso comentário expositivo do Novo Testamento, de Atos ao livro do Apocalipse, para o nosso aprendizado. Eu quero agradecer a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.